Rodada do Brasileiro e a convocação da seleção brasileira. Você viu o que o Flamengo fez aí? A gente cobrava espetáculo e o Flamengo entregou um baita de um jogo. E não foi dia de Neymar Day, né? Na convocação do Ancelotti. Nós vamos ver tudo isso depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui. Eu vou te dar 1 minuto para se inscrever, tá bom? Se inscreveu aí? Rodada do Brasileirão que começou com o Corinthians jogando lá no domingo, né? Corinthians que venceu o Vasco da Gama. Foi uma vitória, assim, da base, né? Uma vitória dos meninos do Corinthians que venceram o jogo. Nós tivemos os gols do Maicon, do Guinegão. Então, assim, o Corinthians aparentemente tem encontrado uma forma de jogar, mesmo enfrentando todos os desfalques que tem passado com a falta do Yuri Alberto, por exemplo, o Memphis Depay. Então o Corinthians encontrou uma forma de jogar, aparentemente. E só o Santos que é capaz de perder pro Vasco, né? Só o Santos que consegue passar esse vexame aí de perder pro Vasco. O Corinthians venceu o Vasco até com uma certa tranquilidade, tomou 2 gols, mas quando tomou o segundo gol, o jogo já estava resolvido. Então o Corinthians consegue aí uma vitória muito importante. E aí, nós tivemos também hoje, ou na segunda-feira, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, Palmeiras e Sport. E aqui, nós temos que destacar a atuação do Flaco Lopes, com 2 gols, assistência do Vitor Roque, e quase que o Vitor Roque fez o gol, o Gustavo Gomes entrou na frente dele lá e fez o gol. É certo que o Palmeiras pegou o último colocado, que é o Sport, mas não interessou pro Palmeiras, o Palmeiras atropelou o Sport. A grande atuação do Vitor Roque dando assistência pro Flaco Lopes e o Flaco Lopes fazendo o gol. Aparentemente o Palmeiras também encontrou o seu jeito de jogar, né? Mais uma vez o Abel Ferreira tira coelho da cartola e faz com que o Palmeiras consiga jogar e desempenhar bem e desempenhar um bom futebol. Mas a noite ficou marcada pelo atropelo do Flamengo em cima do Vitória. O Flamengo não tomou nenhum conhecimento do Vitória e atropelou sem dó e sem piedade. A gente aqui pedia um espetáculo do Flamengo e nós presenciamos tudo isso nessa noite. O Pedro fez 3 gols e o segundo foi um golaço com um elástico, cavadinha por cima do goleiro. Se o Ancelotti fosse convocar amanhã, eu tenho certeza que ele convocaria o Pedro depois do jogo de hoje à noite. Mas a convocação é um assunto para daqui a pouco, tá bom? Tivemos gol do Bruno Henrique, de pênalti, a torcida pediu e ele bateu e converteu. Tivemos gol do Luiz Araújo, um golaço do Samuel Lino. O Flamengo atropelou. Aqui, o Flamengo deixa um recado, que o time que for para cima do Flamengo vai tomar goleada. Não tem jeito. Com o Flamengo, os times vão precisar jogar recuado. Porque hoje, o Felipe Luiz tirou Arrascaeta, tirou Samuel Lino e colocou o Luiz Araújo, De La Cruz e ainda colocou o Bruno Henrique. No segundo tempo, aos 14 minutos, o Felipe Luiz pensou, poxa, eu acho que o Vitória tá cansado, né? Vou colocar o Bruno Henrique para dar correria no jogo. Então, assim, é um elenco muito, muito, muito qualificado. Qualquer time que for para jogar contra o Flamengo, a chance de tomar uma goleada vai ser muito grande. Muito, muito grande mesmo. Só para você ter uma noção, o Flamengo teve 73% de posse de bola. O Flamengo teve 20 chutes ao gol, convertendo 8. Então isso aqui é algo assim assustador. O Flamengo assombra qualquer time do futebol brasileiro, ainda mais depois da noite de hoje e desse futebol que a gente viu o Flamengo realizando dentro do campo. Coisas que me chamam a atenção. O que aconteceu hoje é resultado de um trabalho de longa data. Contratações que deram certo, diretoria organizada, clube organizado e com um técnico que não abre mão do seu pensamento. O Felipe Luiz mostrou quanto ele tem entendido de futebol.
a gente fica com medo de dizer que é precoce, mas o Felipe tem mostrado resultados assim impressionantes. E hoje foi mais uma vez disso. Foi um resultado que chama bastante atenção e chama e preocupa e deve preocupar os adversários cada vez mais. O Flamengo tem um elenco super competitivo, com um treinador muito bom e consegue cada vez mais desempenhar o seu futebol. Ficou assim, o G4 ficou com o Flamengo com 46 pontos, o Palmeiras 42, o Cruzeiro com 41 e o Bahia com 36. Depois vem o Botafogo com 32, o Mirassol com 32, São Paulo com 32, Bragantino com 30, Fluminense com 27, Ceará com 26, Corinthians em 11º com 25 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro com 24, o Internacional com 24, o Grêmio com 24, o Santos com 21 em 15ª colocação, o Vasco 19 pontos e aí a zona de rebaixamento com o Vitória com 19, Juventude com 18, Fortaleza com 15 e Sport Recife com apenas 10 pontos. É isso. O Brasileirão termina com a vitória impressionante do Flamengo, amassando o Vitória. E o que me chama a atenção é o quanto o Flamengo tem jogado de futebol. A gente pediu um espetáculo e o Flamengo entregou esse espetáculo que a gente pedia. Mas nós tivemos também a convocação da seleção brasileira, sem Neymar e sem Rodrigo. A convocação ficou assim: goleiro, Alisson, Bento e Hugo Souza. Aqui com certeza o Alisson é o titular. E os dois, vamos ser bem sinceros, não vai jogar, né? Mesmo que só aconteça, o Alisson sinta alguma coisa, mas o Bento e o Hugo Souza são para compor elenco. Muita gente pedindo o Brasão, mas na minha opinião o Hugo Souza tá um passo à frente do Brasão, até pela sua experiência aí na Europa e tudo mais. Então, qualquer um dos dois que fosse estaria bem servido a seleção. Goleiros na seleção não é o problema. Nós temos outros problemas que nós vamos discutir aqui e eu quero saber a sua opinião. Aproveita, deixa aqui nos comentários, tá bom? Laterais: Wesley, Wanderson, Alexandro, Caio Henrique e Douglas Santos. Vou te confessar aqui que eu não faço ideia quem é o Douglas Santos, mas nós precisamos confiar no Ancelotti, né? Ele deve saber quem é esse jogador. Escutei algumas opiniões sobre ele, que ele é um jogador que chega bem na linha de fundo, mas não conheço. Eu acho que a dupla deve ser aqui o Alexandro, que é de confiança do Ancelotti, apesar de ter sentido no jogo de hoje do Flamengo, mas eu acho que é só... Ele saiu só para se precaver, para poder jogar pela seleção. E do outro lado, o Wesley, o Wanderson, deve servir bem ali a seleção brasileira. Aqui nós temos um problema. Os laterais do Brasil é um problema e eu acho que o leque está aberto. Eu acho que o Ancelotti não tem a certeza de quem vai ser os seus jogadores das laterais. E nós temos pouco tempo. Daqui a pouco é Copa do Mundo. O que me preocupa no Ancelotti é que ele não tem um time formado. Ele testa e testa jogadores e não tem um time formado. Meias: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Joelton, que também sentiu e deve estar fora, e o Paquetá, que é a grande novidade aí desse meio de campo. Aqui nós não temos um camisa 10. E aí seria o espaço do Neymar. Mas o Ancelotti disse na coletiva que para jogar na seleção brasileira tem que estar 100%. E nós sabemos que o Neymar não está 100%. Longe do Neymar estar 100%. A pergunta é, mesmo que o Neymar não esteja 100%, mas ele esteja 70%, 80%, ele tem vaga na seleção? A gente vai precisar ver aí os próximos capítulos de tudo isso, né? Na minha opinião, o Neymar com 70%, ele precisa estar na seleção, até porque nós não temos esse jogador diferente. Aqui nós temos Paquetá, jogador de marcação, Joelton, jogador de marcação, Casimiro, Bruno Guimarães e o Andrei, que não são camisa 10. Pela primeira vez aí, talvez a gente vá para a Copa sem um verdadeiro camisa 10. Porque se o Ancelotti perceber
que o Neymar não vai entregar o que ele quer na seleção, eu acho que o Neymar tá fora da Copa do Mundo. Atacantes: Estevão, Martinelli, Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e João Pedro. Para mim, a surpresa boa da convocação do Ancelotti é o Caio Jorge, que realmente tem pedido passagem pela seleção brasileira e eu acredito que ele tenha grandes chances de desempenhar um bom futebol na seleção brasileira pelo momento que ele vive. O Ancelotti tem um quebra-cabeça para montar e eu acho que ele não tem certeza de todas as peças. Outro detalhe foi o Rodrigo fora. E ele disse que se o Rodrigo quiser saber, até o Neymar quiser saber por que tá fora, ele tem um contato do Ancelotti e pode ligar para ele. Aqui mostra que o Ancelotti não tem acordo com ninguém. Aqui mostra que o Ancelotti está disposto a deixar jogadores de fora para conseguir o tão sonhado título da Copa do Mundo. Eu admiro isso. Mas será se nós brasileiros estamos prontos para ver Neymar fora da Copa? Precisamos pensar nisso, né? A verdade é que o Brasil vai ter 2 amistosos contra o Chile e depois contra a Bolívia. A Bolívia não dá para avaliar ninguém porque é lá na altitude, uma dificuldade tremenda, um campo ruim. Mas contra o Chile a gente vai poder avaliar aí uma seleção brasileira e a gente espera que a gente vença esses 2 jogos. Tá chegando a Copa do Mundo, tá ficando curto, a porta tá ficando estreita, mas nós acreditamos que o Ancelotti tem um plano. E se ele conseguir desempenhar no Brasil o que ele fez no Real Madrid, para mim já tá de bom tamanho. Sem Neymar Day e sem o Raio, a seleção vai para os seus últimos desafios até a Copa do Mundo. Se você gostou deste conteúdo, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui. E se inscreve, não custa nada, tá bom? Obrigado pelo acesso e valeu!